Galera, agora nós seguimos com os crimes contra a fé pública. Antes a gente viu os crimes contra a paz pública, agora a gente vê os crimes contra a fé pública. Ou seja, quando a gente está diante de alguma conduta que contrarie aquilo que o Estado diz que é verdade, alguma medida, aquilo que o Estado emite, aquilo que o Estado outorga fé pública. O primeiro deles, crime de moeda falsa. Um crime bem importante, esse é bom dar uma olhada, tá, galera? Artigo 289. Falsificar, fabricando-a ou alterando-a moeda metálica ou papel moeda de curso legal no país ou no estrangeiro. Crime de moeda falsa. Falsificar, então, papel moeda ou a moeda metálica é um crime cuja pena é reclusão de 3 a 12 anos e multa. Além disso, há previsão na forma equiparada do parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem, por conta própria ou alheia, importa ou exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda ou introduz na circulação moeda falsa. E nós temos o parágrafo 2º, que prevê uma conduta ainda típica, mas estabelece um menor desvalor em relação a ela. O que nos diz o parágrafo 2º? Quem, tendo recebido de boa fé como verdadeira moeda falsa ou alterada, a restitui à circulação, depois de conhecer a falsidade, é punido com detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Então, o cara que falsifica a moeda, ele responde e coloca em circulação, ou simplesmente falsifica, não precisa colocar em circulação, responde pelo crime de 3 a 12 anos e multa. Agora, aquele que recebeu a moeda falsa, achando que era verdadeira, depois viu que era falsa, ele reintroduz a circulação, vou me livrar dessa nota. Ele responde também criminalmente, mas a pena nesse caso é de 6 meses a 2 anos, é menor, de detenção ao invés da reclusão. Adiante, galera. Forma qualificada. É punido com reclusão de 3 a 15 anos e multa o funcionário público, o diretor, gerente ou fiscal de banco de emissão que fabrica, emite ou autoriza a fabricação ou emissão de moeda com título ou peso inferior ao determinado em lei, ou de papel moeda em quantidade superior à autorizada. Então, olha a pena, 3 a 15 anos por funcionário público ou diretor, aquele responsável pela autorização ou emissão do papel moeda, quando ele age em desconformidade, ou quando ele manda emitir ou emite uma moeda com título ou peso inferior ao que determina a legislação, ele responde criminalmente, ou quando ele manda a emissão de papel moeda em quantidade superior à autorizada, ele também responde criminalmente. Parágrafo 4º. Circulação de moeda ainda não autorizada. Nas mesmas penas incorre quem desvia e faz circular moeda cuja circulação não estava ainda autorizada. Ponto importante, jurisprudência, aqui os tribunais superiores entendem que não é aplicável ao crime de moeda falsa o princípio da insignificância. Beleza? Depois nós vamos lá para o artigo 290, crimes assemelhados ao de moeda falsa. O que são isso? Vamos dar uma olhada. 289 é mais importante, tá? Depois vem alguns artiguinhos que não são assim tão relevantes. Artigo 290. Formar cédula, nota ou bilhete representativo de moeda com fragmentos de cédulas, notas ou bilhetes verdadeiros. Suprimir em nota, cédula ou bilhete recolhido para o fim de restituí-los à circulação, sinal indicativo de sua inutilização, restituir à circulação cédula, nota ou bilhete em tais condições, ou já recolhidos para o fim de inutilização. Pena, reclusão de 2 a 8 anos e multa. Sujeito, então, que introduz na circulação ou retira o sinal de inutilização conferido à nota incide no artigo 290 do Código Penal, que possui no parágrafo único uma forma qualificada. O máximo da reclusão é elevado a 12 anos e multa se o crime é cometido por um funcionário que trabalha na repartição onde o dinheiro se achava recolhido, ou nela tem fácil ingresso em razão do cargo. Olha só, tanto no artigo 289, que é o crime de moeda falsa, quanto no artigo 290, que é são os crimes assemelhados ao de moeda falsa, né, falsificação de outros elementos, a doutrina e a jurisprudência entendem que se a falsificação for grosseira, não há crime em razão da atipicidade pelo crime impossível. Então quer dizer que se eu falsificar, por exemplo, uma cédula de R$3 ou de R$4, vai ser uma falsificação grosseira. Jurisprudência majoritária e doutrina majoritária entendem que se está diante aí de uma hipótese de crime impossível, por isso não há crime em função da sua atipicidade. Vamos adiante. Artigo 291.
Petrechos para falsificação de moeda. O que nos diz o artigo 291? Ó? Fabricar, adquirir, fornecer a título oneroso ou gratuito, possuir ou guardar maquinismo, aparelho, instrumento ou qualquer outro objeto especialmente destinado à falsificação de moeda. Pena, reclusão de 2 a 6 anos. Olha só, atenção para esse crime. Esse crime é uma das hipóteses em que o nosso ordenamento jurídico pune os atos preparatórios. Por que os atos preparatórios? Porque ele não está criminalizando, esse tipo penal não está criminalizando a falsificação da moeda. Está criminalizando a fabricação, aquisição ou fornecimento de um objeto destinado à falsificação de moeda. Então, não é necessário que se comece a realizar a falsificação, mas que se comece a realizar a falsificação. A simples manutenção, aquisição ou a guarda, digamos assim, ali, né, do objeto destinado à falsificação já gera responsabilização criminal. Além disso, o equipamento ele deve ter finalidade principal, específica, né, de falsificação de moeda. Por exemplo, quem fornece o equipamento com diversas outras funções, sendo que uma delas serve para falsificação de moeda, não comete esse crime. Ou seja, se eu vendo uma impressora que tem tira xerox, fax e digitaliza, mas pode ser utilizada para a falsificação de moeda, evidentemente eu não cometo a infração penal descrita no artigo 291 do Código Penal. Beleza? Vamos adiante. Agora a gente entra em alguns artigos meio burocráticos, tá, galera? Mas vamos dar uma olhadinha. Artigo 292, emissão de título ao portador sem permissão legal. Emitir sem permissão legal nota, bilhete, ficha, vale ou título que contém a promessa de pagamento em dinheiro ao portador ou a que falte indicação do nome da pessoa a quem deva ser pago. Pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. E tem uma diminuição de pena, parágrafo único. Quem recebe ou utiliza como dinheiro qualquer dos documentos referidos nesse artigo incorre na pena de detenção de 15 dias a 3 anos ou multa. Então, quem emite tem uma pena e quem utiliza ou recebe como dinheiro tem outra. Falsidade de títulos e outros papéis públicos, falsificar fabricando-os ou alterando-os, selo destinado ao controle tributário, papel selado ou qualquer papel de emissão legal destinado à arrecadação de tributo, papel de crédito público que não seja moeda de curso legal, vale postal, cautela de penhor, caderneta de depósito de caixa econômica ou de outro estabelecimento mantido por entidade do direito público, talão, recibo, guia, alvará ou qualquer outro documento relativo à arrecadação de rendas públicas ou depósito ou calção porque o poder público seja responsável, bilhete, passe ou conhecimento de empresa de transporte administrada pela União, por Estado ou por município. A pena para essa infração penal é reclusão de 2 a 8 anos e multa. E existe também uma forma equiparada no parágrafo 1º, segundo a qual incorre na mesma pena quem usa, guarda, possui ou detém qualquer dos papéis falsificados a que se refere esse artigo, importa, exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda, fornece ou restitui à circulação selo falsificado destinado ao controle tributário, importa, exporta, adquire, vende, expõe à venda, mantém em depósito, guarda, troca, cede, empresta, fornece, porta ou de qualquer forma utiliza em proveito próprio ou alheio no exercício de atividade comercial ou industrial, produto ou mercadoria, em que tenha sido aplicado o selo que se destine a controle tributário falsificado, ou sem selo oficial, nos casos em que a legislação tributária determina a obrigatoriedade de sua aplicação. Temos uma hipótese de pena diminuída no parágrafo 2º, que é quem qualquer desses papéis, quem suprime em qualquer desses papéis, quando legítimos, com o fim de torná-los novamente utilizáveis, carimbo ou sinal indicativo de sua inutilização. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Estão vendo, né, que todas as infrações penais elas estão relacionadas à fé pública, né, uma coisa que o Estado diz que é e a pessoa, por meio de alguma conduta, retira aquela indicação, aquela marcação, aquela informação proveniente do Estado. Parágrafo 3º, forma equiparada. Incorre na mesma pena quem usa, depois de alterado, qualquer dos papéis a que se refere o parágrafo anterior, e a outra forma de alteração de pena, quem usa ou restitui a circulação, embora tenha recebido de boa fé, qualquer dos papéis falsificados ou alterados a que se referem esse artigo e o seu parágrafo 2º, depois de conhecer a falsidade ou alteração, incorre na pena de detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Equiparação à atividade comercial, descrita no parágrafo 5º, equipara-se à atividade comercial
para os fins do inciso 3º do parágrafo 1º, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em vias, praças ou outros logradouros públicos e em residências. Não precisa ser, então, em um estabelecimento comercial formal. Beleza? 294, apetrechos de falsificação. Ó. Fabricar, adquirir, fornecer, possuir ou guardar objeto especialmente destinado à falsificação de qualquer dos papéis referidos no artigo anterior, pena reclusão de 1 a 3 anos e multa. Não são agora petrechos para falsificação de moeda, mas para os papéis ali descritos, né? Tem uma majorante prevista no 295, se o agente é funcionário público comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de sexta parte. Depois nós viemos para o artigo 296, falsificação de selo ou sinal público, falsificar, fabricando-os ou alterando-os, selo público destinado a autenticar atos oficiais da União, de Estado ou de município, selo ou sinal atribuído por lei à entidade de direito público ou autoridade, ou sinal público de tabelião, pena, reclusão de 2 a 6 anos e multa. E temos também uma forma equiparada, segundo a qual incorre nas mesmas penas quem faz uso do selo ou sinal falsificado, quem utiliza indevidamente o selo ou sinal verdadeiro em prejuízo de outrem ou em proveito próprio ou alheio, quem altera, falsifica ou faz uso indevido de marcas, logotipos, siglas ou quaisquer outros símbolos utilizados ou identificadores de órgãos ou entidades da administração pública. E uma majorante do parágrafo 2º, se o agente é funcionário público comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena da sexta parte. Galera, esse artiguinho também é importante, tá? Falsificação de documento público, artigo 297. Olha o que nos diz aqui o artigo 297. Falsificar no todo ou em parte documento público ou alterar documento público verdadeiro. Pena, reclusão de 2 a 6 anos e multa. Então, o sujeito que falsifica um documento público, ele comete a infração penal do artigo 297, falsificação de documento público. Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, a pena é aumentada da sexta parte, de acordo com a majorante do artigo 297, parágrafo 1º do Código Penal. E, olha só, aqui é importante, tá? Parágrafo 2º. Para efeitos penais, equiparam-se a documento público o emanado de entidade paraestatal, o título ao portador ou transmissível por endosso, as ações de sociedade comercial, os livros mercantis e o testamento particular. Por que é importante? Às vezes nos perguntam em concurso, equipara-se a documento público as ações de sociedade comercial? Sim, a gente tem que saber. Então, a gente tem que saber que quem falsifica ações de sociedade comercial responde por falsificação de documento público. Então, a gente tem que saber quais são os documentos aqui que o legislador considerou equiparados ao documento público, de acordo com o artigo 297, parágrafo 2º do Código Penal. Beleza? Tem outras aqui, formas equiparadas, que também são importantes, tá? Nas mesmas penas incorre quem insere ou faz inserir na folha de pagamento ou em documento de informações que seja destinado a fazer prova perante a Previdência Social, pessoa que não possua a qualidade de segurado obrigatório. 2. Na carteira de trabalho e previdência social do empregado ou em documento que deva produzir efeito perante a Previdência Social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter sido escrita. E 3. Em documento contábil ou em qualquer outro documento relacionado com as obrigações da empresa perante a Previdência Social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter constado. Isso também é importante. Quem realiza essas condutas, às vezes, nos pergunta em concurso. Quem realiza essas condutas responde pela infração penal de falsificação de documento público, tá? Então, quem faz uma declaração falsa numa carteira de trabalho, por exemplo, responde por falsificação de documento público. Parágrafo 4º. Nas mesmas penas incorre quem omite nos documentos mencionados, parágrafo 3º, o nome do segurado e seus dados pessoais, a remuneração, a vigência do contrato de trabalho ou de prestação de serviço. Os tribunais superiores entendem que se o documento falso é fabricado para a prática de estelionato e sua potencialidade lesiva se esgota nele, o crime de falso fica absorvido pelo crime de estelionato. Caso a potencialidade lesiva do documento não se esgote no estelionato praticado, o agente responde por ambos os delitos em concurso material. Súmula 17 do STJ. Quando falso cesárea no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido. Então, se eu preciso falsificar um documento público para ir entrego
esse documento público falsificado para que eu consiga me beneficiar de um estelionato, eu vou responder somente pelo estelionato. Agora, se eu cometo um estelionato usando um documento público, mas esse documento público continua comigo, por exemplo, aí eu respondo pela falsificação do documento público e pelo estelionato em concurso material. Beleza? Adiante. Depois nós viemos para o artigo 298, que é a falsificação agora do documento particular. Ó, quase a mesma coisa. Falsificar no todo ou em parte documento particular ou alterar documento particular verdadeiro. Pena mais baixa, de 1 a 5 anos e multa. A da falsificação do documento público é 2 a 6 anos e multa. Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, equipara-se a documento particular o cartão de crédito ou débito. Então, o sujeito que falsifica cartão de crédito ou débito responde por falsificação de documento particular. Às vezes nos perguntam isso também. E o artigo 299 traz em si o crime de falsidade ideológica. O que diz a falsidade ideológica? Omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena, reclusão de 1 a 5 anos e multa se o documento é público e reclusão de 1 a 3 anos e multa se o documento é particular. Galera, então olha só, na falsidade ideológica, você não pega o documento e cria o documento, falsifica o documento. Você insere ou omite uma informação ou uma declaração relevante que deveria ser informada ou que não deveria ser informada e você insere de forma inadequada. Atenção, o crime do artigo 299 possui a necessidade de dolo específico, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Se eu insiro um documento público ou particular, uma informação apenas para fazer uma brincadeira, por exemplo, falsifico um diploma, ganhei um diploma, mas só para fazer uma brincadeira, eu não cometo o crime de... Eu insiro uma informação, né, no documento particular ali, referente a um diploma, para fazer uma brincadeira, eu não cometo essa infração penal. Porque eu preciso ter a finalidade, a intenção de prejudicar um direito, criar uma obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, tá? E atenção para não confundir, eu não posso falsificar, é diferente eu falsificar um diploma de eu inserir ou deixar de inserir uma informação relevante nesse documento, tá bem? Temos a majorante do parágrafo único, se o agente é funcionário público, comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena da sexta parte. Para a gente sedimentar o que a gente viu, ó, nesse caso, o agente não falsifica, o agente não falsifica a estrutura do documento. O documento ele é estruturalmente verdadeiro, mas contém informações inverídicas. A falsificação ideológica pode ocorrer em duas circunstâncias. Primeiro, quando eu omito uma declaração que deveria constar no documento, ou quando eu insiro ou faço inserir uma declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita. Como a gente mencionou, para a consumação do delito é necessário o dolo específico, aquela finalidade especial de ou prejudicar direito, ou criar obrigação, ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Um exemplo, Márcio preenche um termo de declaração de bens para tomar posse em concurso, declarando que não possui qualquer bem, sendo que, na verdade, possui diversos bens. Nesse caso, o documento ele é verdadeiro, o documento ele é formalmente e estruturalmente verdadeiro, mas o que consta nele, ele inseriu, na verdade, uma declaração falsa, cometendo com isso não o crime de falsificação, mas o crime de falsidade ideológica. Beleza? Artigo 300. Falso reconhecimento de firma ou letra. Reconhecer como verdadeiro no exercício de função pública firma ou letra que não o seja, a pena é reclusão de 1 a 5 anos e multa se o documento é pública e de 1 a 3 e multa se o documento é particular. Depois, artigo 301. Certidão ou atestado ideologicamente falso. Atestar ou certificar falsamente em razão de função pública, fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público ou qualquer outra vantagem. Pena, detenção de 2 meses a 1 ano, sendo que há a forma qualificada no parágrafo 1º, que é falsificar no todo ou em parte, atestando ou certidão
atestado ou certidão, ou alterar o teor de certidão ou de atestado verdadeiro para prova de fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público ou qualquer outra vantagem. Pena 3 meses a 2 anos de detenção. E o parágrafo 2º estabelece que se o crime é praticado com a finalidade de lucro, aplica-se também a pena de multa. Artigo 302, falsidade de atestado médico. Dar ao médico no exercício de sua profissão atestado falso. Pena, detenção de 1 mês a 1 ano. E se o crime é cometido com o fim de lucro, aplica-se também a pena de multa. Atenção, esse crime é um crime próprio, porque o sujeito ativo da infração penal somente pode ser o médico. Outra pessoa não pode cometer esse crime. Artigo 303, reprodução ou adulteração de selo ou peça filatélica. Reproduzir ou alterar selo ou peça filatélica que tenha valor para a coleção, salvo quando a reprodução ou a alteração está visivelmente anotada na face ou no verso do selo da peça. Pena, detenção de 1 a 3 anos e multa. E o parágrafo único, quem comete essa infração com fins de comércio é responsabilizado também pela mesma pena. Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem, para fins de comércio, faz uso do selo ou peça filatélica. Então, o sujeito ele não realiza a falsidade, mas ele faz uso para fins de comércio. Nós temos aí infração penal. Se ele faz uso da peça falsificada, mas não para fins de comércio, aí nós não temos o crime, tá? Entenderam? Reproduzir ou alterar, esse é o crime. Quem, para fins de comércio, faz uso, também comete o crime. Se eu faço uso, mas não para fins de comércio, não cometo a infração penal. Artigo 304. Uso de documento falso. Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados a que se referem os artigos 297 a 302. Então, galera, uso de documento falso é um crime que a gente chama de remetido. A pena dele é remetida às outras infrações penais. Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados a que se referem os artigos 297 a 302. Então, se eu usar qualquer dessas infrações, qualquer desses do 297 até o 302, qualquer desses documentos, desses papéis falsificados, eu respondo pelo crime de uso de documento falso. E a pena é aquela combinada à falsificação ou à alteração. Beleza? Olha só, a consumação do crime ocorre no momento em que o agente leva o documento ao conhecimento de terceiros, pois aí se dá lesão à credibilidade da fé pública. Então, se eu falsifico e não levo ao conhecimento de ninguém, não está consumado o delito. Sobre a competência de julgamento, é importante a gente mencionar a súmula 546 do STJ, que diz o seguinte: a competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada em razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento público, não importando a qualificação do órgão expedidor. Então, se eu apresento para um órgão de instância federal, competência da Justiça Federal. Se eu apresento para um órgão de competência de instância estadual, competência da Justiça Estadual. Beleza? Artigo 305, supressão de documento. Destruir, suprimir ou ocultar em benefício próprio ou de outrem ou em prejuízo alheio documento público ou particular verdadeiro de que não podia dispor. A pena é reclusão de 2 a 6 anos e multa se o documento é público e reclusão de 1 a 5 anos e multa se o documento é particular. Atenção para a necessidade de dolo específico nessa infração penal, qual seja a vontade especial de obter benefício ou prejudicar alguém. Destruir, suprimir ou ocultar, agora o dolo especial, dolo específico, em benefício próprio ou de outrem, ou em prejuízo alheio, documento público ou particular verdadeiro de que não podia dispor. Artigo 306, falsificação de sinal empregado no contraste de metal precioso ou na fiscalização alfandegária ou para outros fins, falsificar, fabricando ou alterando marca ou sinal empregado pelo poder público no contraste de metal precioso ou na fiscalização alfandegária, ou usar marca ou sinal dessa natureza falsificado por outrem. Pena, reclusão de 2 a 6 anos e multa. E temos a forma qualificada do parágrafo único. Se a marca ou sinal falsificado é o que usa a autoridade pública para o fim de fiscalização sanitária, ou para autenticar ou encerrar determinados objetos, ou comprovar o cumprimento de formalidade legal, a pena é de 1 a 3 anos e multa, podendo ser reclusão ou detenção.
Beleza? Galera, artigo 307 é importante também, vamos dar uma olhadinha nele. Olha só, crime de falsa identidade. Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio ou alheio ou para causar dano a outro. De novo, temos o dolo específico, ó, a necessidade de obtenção de vantagem próprio ou alheio ou o causamento de dano a outrem. Pena, detenção de 3 anos a 3 meses a 1 ano ou multa se o fato não constitui elemento de crime mais grave. Algumas observações. A falsa identidade ocorre quando o sujeito se faz passar por outra pessoa sem utilizar o documento falso. Caso a gente utilize documento falso para se fazer passar por outra pessoa, nós estamos aí diante do crime de uso de documento falso do artigo 304. Para consumação, nós já falamos, existe o dolo específico consistente na vontade de obter alguma vantagem ou causar prejuízo a alguém. E a obtenção da vantagem ou do dano avisado é irrelevante para a consumação da infração. O crime se consuma com a mera atribuição da falsa identidade, beleza? Vamos ver o que diz a súmula 522 do STJ. A conduta de atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa. Como assim? Durante algum tempo, galera, houve uma discussão sobre se o sujeito, o cara está foragido, ou está sendo, sei lá, foi parado numa blitz, e ele apresentava uma identidade falsa. Durante algum tempo, se compreendeu que essa conduta seria uma conduta atípica, pois seria albergada pelo seu direito de autodefesa. O réu não era obrigado a se identificar, ele poderia exercer seu direito de defesa não se identificando. Mas a STJ rejeitou esse posicionamento com base na súmula 522, que estabelece, vamos de novo, que a conduta de atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial é sim típica, ainda que em situação de alegada autodefesa. Artigo 308, uso de documento de identidade alheio. Usar como próprio passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista ou qualquer documento de identidade alheia, ou ceder a outrem para que dele se utilize documento dessa natureza, próprio ou de terceiro. Pena detenção de 4 meses a 2 anos e multa se o fato não constituir elemento de crime mais grave. Pune-se tanto aquele que usa o documento quanto aquele que cede o documento. E esse é um crime formal. Crime formal por quê? Porque não se exige qualquer resultado naturalístico. A própria realização do verbo contido no tipo já gera a incidência do tipo penal. Então, o cara que usa o documento alheio pode responder pelo crime do artigo 308, independentemente da realização de qualquer vantagem. Beleza? E quem cede também, né? Artigo 309, fraude de lei sobre estrangeiro, usar o estrangeiro para entrar ou permanecer no território nacional, nome que não é o seu, pena, detenção de 1 a 3 anos de multa, e a forma e o parágrafo único, atribuir a estrangeiro falsa qualidade para promover-lhe a entrada em território nacional, também é crime, pena reclusão de 1 a 4 anos e multa. Artigo 310, prestar-se a figurar como proprietário ou possuidor de ação, título ou valor pertencente a estrangeiro, nos casos em que a este é vedada por lei a propriedade ou a posse de tais bens, a pena, detenção de 6 meses a 3 anos e multa. Depois, o artigo 311. Pessoal, esse artigo é importante. Esse artigo, na prática, acontece muito. Adulteração de sinal de veículo automotor. O cara que troca, por exemplo, a placa do carro, comete esse crime, tá? Ou o chassi, comete esse crime. Isso a gente tem muito quando o sujeito comete receptação, compra o carro, receptado, ou rouba o carro e troca a placa. Aí nós temos o roubo ou a receptação em concurso de crimes, com o artigo 311, que é a adulteração de sinal de veículo automotor. O que diz o artigo 311? Adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor de seu componente ou equipamento. Pena, reclusão de 3 a 6 anos e multa. Pena alta, ó, 3 a 6 anos e multa. A majorante do parágrafo 1º, se o agente comete o crime no exercício de função pública ou em razão dela, a pena é aumentada de 1/3 e a forma equiparada incorre nas mesmas penas do funcionário público que contribui para o licenciamento ou registro do veículo remarcado ou adulterado, fornecendo indevidamente material ou informação oficial. Depois temos o artigo 311-A, fraude em certame público ou de interesse público. Utilizar ou divulgar indevidamente com o fim de beneficiar a si ou a outrem ou de comprometer a credibilidade do certame
conteúdo sigiloso de concurso público, avaliação ou exames públicos, processo seletivo para ingresso no ensino superior ou exame ou processo seletivo previsto em lei, pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Forma equiparada, nas mesmas penas incorre quem permite ou facilita por qualquer meio o acesso de pessoas não autorizadas às informações mencionadas no caput e a forma qualificada, se da ação ou omissão resulta dano à administração pública, a pena é de 2 a 6 anos e multa. E, por fim, temos uma majorante do parágrafo 3º, aumenta-se a pena de 1/3 se o fato é cometido por funcionário público. Aqui aqueles casos clássicos, né, galera, de comprar o gabarito para um concurso ou ir com um ponto, pode eventualmente se configurar. Claro, depende, né? Se vai com ponto, pode ser, sei lá, um estelionato, pode ser outro crime, mas esses crimes estão relacionados normalmente a fraudes referentes a concursos públicos, ou ali, ver que colocaram, né, especificamente também, processo seletivo para ingresso no ensino superior, o Enem, esse tipo de coisa. Quem realizar qualquer fraude nesse sentido pode responder pela infração penal contida no artigo 311-A do Código Penal. Galera, ficamos por aqui e em seguida voltamos.